E outra coisa, o torcedor São Paulino, o Diego mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp hoje. Ele disse que a surpresa pro dia 16 agora não é um jogo festivo, não. Jogo festivo ele quer fazer sim, mas ele já falou isso comigo lá atrás. A surpresa é uma outra coisa que ele falou que vai fazer. Uma outra coisa. Paulo faz o seu último jogo do ano, nesse domingo, contra o Vitória no Barradão. Um empate levará o São Paulo, possivelmente, para a pré-Libertadores, desde que Fluminense ou Cruzeiro seja o campeão da Copa do Brasil. É o 8º lugar, que é o máximo que o São Paulo conseguiu esse ano, que o São Paulo está em busca e precisa de um empate. Aí tem 1000 combinações, se perder, depende do Bragantino não ganhar e tudo mais, tal. Mas é isso que o São Paulo precisa no Barradão, vai encarar um Vitória desesperado, que ainda luta contra o rebaixamento, que se complicou muito na última rodada porque foi goleado pelo Bragantino. Então a coisa não vai ser fácil lá, porque joga suas últimas fichas o Vitória para permanecer na primeira divisão. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre esse jogo e também as movimentações que aconteceram no São Paulo, hein? Teve lá demissões em massa no CT, mas só não teve ninguém super graúdo. Alguns um pouco mais, mas graudão assim mesmo, esse aqui que todo mundo conhece vai embora, não. A gente vai debater essas demissões que aconteceram no São Paulo. Lembrando... Sabe por quê? Pelo jogo. Como diz você, né? Não tem nada mais importante que o jogo seguinte. Então é isso, é o jogo seguinte, é o jogo que o São Paulo faz nesse domingo. Não tem nada mais importante para nós, né? Mas para o São Paulo em 2025 isso nunca foi uma regra, né? E o São Paulo chega no seu último jogo da temporada, como você bem disse aí, talvez mais permeado pelo extracampo do que propriamente pela estratégia para o jogo com o Vitória, que pode dar o 8º lugar e possivelmente a vaga na pré-Libertadores. Curiosamente, né, Tironi? Talvez um indício das críticas que a estrutura do São Paulo sofreu pelo ano todo e também da reformulação extracampo que está em vigência, é o jogo em que o São Paulo, nos últimos tempos, tem o menor número de baixas por lesão, pelo menos oficiais, né? Então, o São Paulo reduziu aí para 7 no boletim médico as suas ausências e pode ter, além dos 7 ausentes pela lesão, a suspensão do Bobadilla. Então, são 8 oficialmente fora, mas alguns não vão viajar, né? Então, ou não viajaram para Salvador. Então, são 8 baixas oficiais. O titular que não joga agora, né, o titular recente que não joga, com certeza é o Bobadilla, que levou o 3º cartão amarelo contra o Inter. Mas, fora o Bobadilla, o Crespo pode, se quiser, repetir mais ou menos o que fez contra o Internacional na vitória por 3-0. Muito bem, pode ser então. Chegou na última rodada com poucos não, pouco é modo de dizer, né? Porque são muitos, mas ainda assim é o menor número de lesionados dos últimos tempos que chega o São Paulo. Vamos tentar montar esse time do São Paulo, então, Arnaldo. Mas antes de montar o time do São Paulo, a gente vai fazer o seguinte, ó, dar um recado importante para você. O Natal tá chegando, você sabe como é que é. Então é o seguinte, meu amigo, é hora de você encher os seus familiares de presentes da Golcase, se possível todos com o escudo do São Paulo. É o Natal Golcase, meu amigo, presente perfeito, tá? Tem cupom Arnaldo Tironi para você, partiu de R$100 em compras, pá, você já pode aplicar o seu cupom. Pagamento facilitado em 3 vezes sem juros, passa a ser em compras acima de R$200, tá? Acima de R$200 já tem pagamento facilitado em 3 vezes sem juros. Frete grátis com o cupom Arnaldo Tironi, hein? Para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? E as demais regiões têm frete fixo. Então, você que é do Sul, do Sudeste ou do Centro-Oeste, frete grátis usando o cupom Arnaldo Tironi. E aí, Arnaldo, aquela coisa, hein? Quer chegar no Natal bonito? Chega com a capinha nova. Mostra a sua capinha aí. Eu dei para a Juliana aqui, uma delas aqui, ó. Garoto, tá vendo? A minha capinha tá fixa aqui. Ela deu sorte nos últimos jogos, mas tem essas outras 2 e algumas outras. Comprou uma, comprou uma, ganha 2. Cada uma sai por menos de R$30. Garrafa Urban, aquela da academia, ó. Isso aqui é chique demais, né? Com São Paulo aqui, tarará. Menos de R$110. Garrafa Fresh, aquela gordinha que você... Ó, garrafa Fresh, tá aqui comigo, quer ver, ó? Você tem a Fresh? Aqui, ó, com o nome, ó. Base de silicone,
R$180. Bonitona aqui, ó. Isso aqui é boa pra academia também, legal. Copo Life, que você tentou roubar de mim. Base de silicone 230. O outro, copo A Vibe. minha camisa titular, ó. A partir de 120. Copo perfeito para presentear quem você ama. Garrafa Flip Pro, que é um espetáculo também. Essa você não tem aqui, ó. Claro que tem. Garoto. A partir de R$220. Okay, então é o seguinte. Chega no Natal lotado de Gold Case, porque é o Natal Gold Case que está rolando na Gold Case. Então vai lá, vai com tudo. Vou deixar o link aí na descrição para vocês fazerem as compras de Natal. Muito bem, Arnaldo. Vamos tentar fazer nosso time, então, do São Paulo. Nosso não, o time que deve ser do São Paulo. Primeiro, Rafael. Primeiro os ausentes do departamento médico. Caleri, Rian, André Silva, Luan, Oscar, Lucas e Enzo Dias. Diminuiu. Tirando o Enzo Dias, que foi a novidade, aí o resto ficou machucado o tempo todo, né? Exato. O Luan teve algum momento que voltou, mas não joga desde contra o Santos. Os 3 centroavantes romperam o cruzado. Lucas e Oscar são Lucas e Oscar, né? O resto é... Agora, tem algumas outras situações. O Wendel não está mais no DM, mas faleceu a mãe dele. O cara acabou de recuperar da... Então, é um ano muito difícil para o Wendel. Muito difícil. Rapaz. Então, alguns que não estão nessa lista aqui, o Rodriguinho teve bronquite, não sei o quê, tem alguns que não estão mais no DM, mas que não vão jogar, né? Certo. Então é um pouco isso. Só para a gente tentar montar o time, não é só 107 mais o Bobadilha, é 110, como é mais ou menos o costume, 11 e tudo mais. Bom, é Rafael. O Alan Franco, que saiu machucado, voltou, se recuperou? Cara, viajou, o cara né? ele se recusa não no treino da antevéspera, na sexta, ele não conseguiu ir para o campo, foi com um carrinho de golfe. Mas ele viajou muito pela dedicação, mas eu imagino que muita sobrecarga tal faça com que ele não comece jogando. Eu imagino que o trio de defesa seja o que jogou contra o Inter, boa parte, né? Desde que ele saiu no primeiro tempo. Arboleda, Tolói e Sabino, né? Na esquerda, ficamos com Ferreirinha, provavelmente. Uhum. E aí na direita, eu sei que o Mike jogou bem, fez gol, salvou gol e tal. Mas um jogo fora de casa desse, fosse eu, ia com o Cedric. É bem possível que volte o Cedric, faz tempo que não joga, por essas circunstâncias que você descreveu aí, né? O local, tipo de jogo e tudo mais. Não tem Bobadilha, Luiz Gustavo jogou bem, então acho que vai ser Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Muito provável. O Pablo Maia vem em péssima fase, o Alisson substituiria o Bobadilha e assim por diante. Vamos nessa. Luciano e Tapia na frente. O Luciano saiu do jogo com uma dor na virilha, mas é outro, como o Alan Franco, que dificilmente fica fora de um jogo e possivelmente jogue mesmo sem as melhores condições. Então tá aí o time do São Paulo. Como eu falei, Arnaldo, o Vitória vem desesperado, tomou uma cacetada no último jogo de 4-0, quando vinha reagindo, tinha saído da zona de rebaixamento com o Jair Ventura, mas aí tomou um cacete e agora ficou encalacrado. Voltou para a zona de rebaixamento, porque todo mundo ganhou, o Fortaleza ganhou, o Santos ganhou e tudo mais, e ele voltou lá para a zona de rebaixamento. Então precisa da vitória. E como vem o Vitória? Tem alguma coisa o Vitória, em termos de espírito, não mudou. Em termos de tabela, sim. Teve presença, fez treino aberto no Barradão, foi a torcida inteira apoiando. A torcida está com o Vitória o tempo todo, porque a batalha é diferente do Internacional, né? Que está numa situação parecida, só que o Vitória, a torcida há algum tempo, desde aqueles 8-0 para o Flamengo, que já faz um tempão, está tentando segurar o time na unha, né? E apoiou o treino, apoiou o time. Então, o Vitória vai com tudo. A escalação são quase todos. Ninguém foi suspenso contra o Braga. O Lucas Halter, que é o capitão, que jogou no Goiás, Botafogo, tem um problema muscular, mas acho que vai jogar com 10 infiltrações, mas deve jogar de qualquer forma. E o curioso é que a situação é tal que o Eric, que pertence ao São Paulo, o Vitória vai pagar a multa para ele jogar. Eu quero... que é R$1 milhão e tal. Quero só saber se vai pagar a multa integral, quando, como e onde. Mas ele vai jogar contra o São Paulo, o Eric.
Vai jogar com o São Paulo. O São Paulo permitiu, né? O São Paulo aceitou a multa, sei lá o quê. Então, E ele vai. aceitou a promessa de pagamento. Promessa de pagamento, exatamente. Enfim, é ele que vai jogar. Jogou no São Paulo já e tudo mais. Agora. Tá emprestado, né? Ele tá ainda emprestado. pertence ao São Paulo. Você queria ele de volta, não? Não. Nem eu. Eu acho que agora. o São Paulo tem pro lado. Tudo bem que o São Paulo já perdeu 2 caras que superaram o Eric no lado direito, que eram os meninos, o Lucas Ferreira e o Henrique do Carmo. Quando o Eric foi emprestado, o São Paulo tinha o Ferreirão e o Henrique do Carmo. O São Paulo não tem mais nenhum dos dois. Tem o Lucas agora, né? Mas o Lucas é destro, é outro lado do campo, né? O Eric joga do lado direito, o canhoto. O São Paulo perdeu os 2, né? E o São Paulo deveria ter o Lucas, mas não tem, né? Pois é, não tem, exatamente. Tem uma possibilidade de o Vitória não cair e o São Paulo chegar em 8º. É o Bragantino não vencer. Isso. Certo? O Internacional então, vencer o São Paulo e o Inter e o Bragantino empatarem, por exemplo. Aí o São Paulo se classifica e o Vitória fica na primeira divisão, porque precisa vencer. Muito bem. Quem pro apita... Vitória, isso. Pro Vitória, né, Tironi? Não é uma situação desesperadora desde que ele ganha o jogo. Se ele ganhar o jogo, basta o Fortaleza não vencer o Botafogo no Rio, ou o Ceará não vencer o Palmeiras, por exemplo. O Vitória ultrapassaria os 2. Quer dizer, né? O Vitória não depende só dele, diferentemente do São Paulo. Isso, mas não, só depende de um outro resultado que não é nenhuma aberração. Verdade. Né? Então, a confiança da torcida é assim: se ganhar do São Paulo, muito provavelmente um dos 2 outros resultados vai acontecer. Sim. Ou Fortaleza não vencer o Botafogo no Rio, ou o Ceará não ganhar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Saiu um vídeo do Miller, sim. Ele, como vocês sabem, vem falando bastante sobre essa questão do Diego Fernandes, que tinha dado uma desaparecida. As últimas aparições dele, aí há 2 semanas atrás, tinham sido numa festa que ele teve na Índia, e a gente tinha tido um certo downgrade de informações e tinha dado uma dissipada no assunto Diego Fernandes envolvendo o São Paulo, certo? E as últimas notícias que tivemos, inclusive de jornalistas, até da ESPN, falando que o Diego Fernandes apresentaria no dia 16 seria um jogo festivo, a gente comentou sobre isso aqui, o Miller apareceu surpreendentemente no vídeo que ele gravou num podcast com o Cicinho, e aí, melhor do que eu falando, eu vou botar o vídeo dele para você ouvir o próprio Miller falando aqui. Vamos lá. E outra coisa, o torcedor São Paulino, o Diego mandou uma mensagem para mim no WhatsApp hoje. Ele disse que a surpresa pro dia 16 agora não é um jogo festivo, não. Jogo festivo ele quer fazer sim, mas ele já falou isso comigo lá atrás. A surpresa é uma outra coisa que ele falou que vai fazer. Uma outra coisa. Eu não sei o que é. Então, não é jogo festivo. Tira isso da cabeça. Ele falou que é uma outra coisa. Depois ele vai falar pra mim. Se ele falar pra mim, eu falo aqui num podcast. Eu não sou baú. Bom, tá aí as palavras do Miller. Como vocês puderam acompanhar aí, falando sobre o Diego Fernandes. Bom, ficamos então na expectativa. Estamos aí há 11 dias desse anúncio. Claro que nesse meio tempo, cada dia do São Paulo é um dia sempre recheado de notícias e teremos muitas nos próximos dias. E bota aí na sua cabeça, o São Paulo vai ter uma leva de demissões na parte dos profissionais que trabalham no CT da Barra Funda, de todos os departamentos envolvidos, como eu já tinha colocado para vocês até uma semana atrás. A gente vai ter pelo menos mais de uma dezena de demissões na Barra Funda, e os profissionais serão demitidos, serão trocados, serão substituídos por aqueles que alinhem com a metodologia. Por exemplo, o TecFoot foi para a Barra Funda e a maioria bloqueou o funcionamento, não permitiu que a coisa funcionasse ali. Processo de preparação física.
O próprio Crespo tem um jeito diferente de trabalhar do Zubeldia, muito peculiar. A preparação física, na identificação que foi feita, precisa sofrer adaptações. O próprio Crespo sabe que o método de trabalho dele exige dos jogadores de uma determinada forma. Então, todo o trabalho agora vai ser feito precavendo e se preparando para isso. Então, essas demissões todas que vão acontecer de profissionais, as saídas de jogadores, que teremos saídas de jogadores, muitos jogadores aí nas polêmicas, sempre vai ter contestação, todo mundo tem uma opinião sobre o jogador XYZ e sempre tem aquela coisa, quando o jogador está fora do São Paulo, o jogador é excelente, quando o jogador está dentro do São Paulo, ele é um bagre, quando o jogador está para chegar no São Paulo, ele é um bagre. Mas quando o jogador tá para sair, ele passa a ter uma conotação do tipo, ele é bom, ele era importante, mas se você fala ele volta a ser bagre de novo. Então é um pouco desse jeito mesmo. Isso faz parte, isso é do dia a dia de torcedor, de rede social, de divergência de ideias e opiniões. Então vamos ter muito assunto, muito tópico para conversar nos próximos dias. E um deles é orçamento de 2026. O outro que a gente tem, aprovação das contas de 2025, que ainda não está nem fechada, porque a gente não sabe nem, por exemplo, a posição que a gente fica no Campeonato Brasileiro. Fechar em oitavo é uma premiação X, fechar em nono, premiação Y. Ter pré-Libertadores é uma programação Z, e não ir para Libertadores e para Sul-Americana é uma programação W. Então, assim, essas nuances vão pegando e vão tendo as suas interfaces. Por isso que muita gente pergunta, mas como que a gente fechou o ano? Como que é exatamente isso? Como que é exatamente aquilo? Existe uma diferença financeira entre uma classificação, a conta que é feita é 40% fixo, 30% audiência, 30% posição final no campeonato. Então, por exemplo, você já sabe que Flamengo e Palmeiras vão ganhar mais dinheiro que todos os outros. Flamengo e Palmeiras que estão na Libra. Aí você tem as outras equipes, você tem o São Paulo. Então, assim, tudo isso, no final das contas, tem o seu peso significativo no final do ano no cofre do clube. Aí você pega demissões de funcionários, saídas de jogadores que desoneram a folha, você tem venda de atletas e negociações que podem acontecer, você tem empréstimo de jogadores que podem acontecer, você tem rescisão de contrato que pode acontecer, você tem saída de contrato porque o contrato encerra por si só, e você vai ter as contratações que aí muito provavelmente deve entrar muito provavelmente no balanço de 2026. Eu duvido muito que o São Paulo vai jogar alguma conta de algum valor, algum jogador, alguma coisa do gênero que seja no balanço de 2025. Vocês sabem, o São Paulo busca alucinadamente seu superávit a qualquer custo, nem que tenha que vender mais gente, mais meninos, como vocês bem sabem, é o acordo que o São Paulo tem com a Galápagos, empresa que voltou à tona nesses últimos dias, nessa semana, por conta da especulação da implementação de um fundo diferente do FIP de Cotia, do qual era restrito para a contratação 200 milhões de reais somente para a contratação de jogadores, com retorno futuro para a empresa, com um percentual de revenda de jogadores que também foram contratados. Essa é o panorama macro das coisas. Nesse meio tempo surge essa notícia aí da expectativa do Diego. Chega a ficar até distante quando a gente fala para olhar, fala assim, porra, 11 dias ainda. Sim, fica parecendo muito distante, porque a notícia do Diego Fernandes vai acontecer muito provavelmente quando o São Paulo já tiver desenrolado uma série de outros assuntos, uma série de efervescências de histórias e negociações e desligamentos, encerramento de contratos, despedidas, chegadas, nomes especulados, etc., como a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje. O que sabemos de forma concreta, já que o São Paulo está segurando as 7 chaves dos nomes e todas as mudanças para o pós-domingo? Zanqueta, por que pós-domingo? Porque o São Paulo não quer explodir, tirar o pino da granada antes do Campeonato Brasileiro acabar. É compreensível e tá certo, tá? No final das contas, porque você sabe como é que funcionam as coisas. Daqui a pouco tem jogador isso, o outro toma as dores, aí não joga direito, faz as coisas. A gente já passou por isso contra o Fluminense, já teve
uma imagem péssima, e a gente tem muita coisa em jogo contra o Vitória no final das contas. Ficando ou não, muita gente acredita que o São Paulo tem que ficar na Sul-Americana, que é mais dentro do... É o sapato que calça no nosso pé hoje. Ficar numa Copa Sul-Americana, ela calça melhor o nosso sapato do que a gente tentar brigar na Libertadores de novo contra times como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, etc., que tem muito maior grau de investimento. O próprio Fluminense, que já está classificado também, o Botafogo, são times que têm um nível de desembolso maior, podem despender mais dinheiro, e na Copa Sul-Americana você fica mais dentro daquilo que você pode, dentro daquilo do cenário que é possível para você, dentro da questão de investimento, fica mais nivelado no fim das contas. Quem mais? Luiz Gustavo. Saiu a notícia do GE falando o seguinte: olha, o Luiz Gustavo decidiu continuar mais um ano. Muita gente mandou mensagem, muita gente começou a mandar muita coisa, falou assim, Zanqueta, e aí? Luiz Gustavo está dizendo que vai ficar mais um ano, São Paulo vai renovar com ele? Todas as informações que eu tenho referentes ao Luiz Gustavo são de que o Luiz Gustavo não fica. Muita gente está atribuindo a não permanência do Luiz Gustavo à entrevista que ele deu. Na verdade, e vamos ser justos, todo mundo já falou, Muricy, Belmonte, Casares, Crespo, sei lá, todo mundo que eu pelo menos, que está ali no mundo do futebol, em coletivas de imprensa, Rui Costa, todo mundo falou. A respeito de planejamento 2026, todo mundo falou, precisamos rejuvenescer o time, precisamos de jogadores na faixa de 26 a 28, 29, 30 anos, no máximo 29 anos, e a gente precisa baratear o custo. O Luiz Gustavo não tem nada a ver com isso, ele não encaixa em nenhuma dessas hipóteses. Ah, mas o Luiz Gustavo é um jogador bom, interessante, ele fez gols, ele fez tudo, beleza, pessoal, mas o Luiz Gustavo tem 38 anos, ele jogou pouquíssimo nessa época, por conta do tromboembolismo, beleza, mas se a gente está querendo uma virada de chave, uma guinada, uma mudança real das coisas, você precisa tomar decisões e sangrar na carne. No meu ponto de vista, a saída do Gustavo, até por conta da goleada, até por conta do desgaste, ela faz ainda mais sentido. E olha que eu estou falando como alguém que defendeu o Luiz Gustavo desde o dia da chegada dele lá atrás, quando todo mundo já chamava de sub-40, idoso, aposentado, spa, etc. Tudo que o Luiz Gustavo não é vagabundo. Tudo que o Luiz Gustavo não é um enganador. Tudo que o Luiz Gustavo mostrou dentro de São Paulo é que é um jogador comprometido e que gosta de trabalhar, que não se furta a estar ali fazendo várias coisas e querer o melhor para o time, fazer um monte de coisa. E todas as informações que eu tenho é de que o Luiz Gustavo realmente é São Paulino, tá? Isso não pode ser só um peso preponderante, porque tem muita gente que não é São Paulino e faz uma diferença enorme dentro do campo. Como tem gente que trata o São Paulo com mais carinho ainda porque é São Paulino. Então, quando, por exemplo, surgiu a informação do São Paulo atrás de Everton Cebolinha, tá até na capa do vídeo. Daqui até de onde surgiu isso? Quem falou isso foi o Valentim Furlan, repórter do UOL, que disse que soube que vários times procuraram Everton Cebolinha, Atlético Mineiro, que mais Corinthians, enfim, citou uma série de clubes lá, nem me lembro todos, e um deles seria o São Paulo, mas que pela questão financeira, rapidamente o São Paulo abriu mão e desistiu da continuidade do assunto do Everton Cebolinha no São Paulo. Eu acho, na minha opinião, que o São Paulo, por mais interessante que o Cebolinha seja, e que o São Paulo já tenha tido interesse no Cebolinha num passado, eu acho que o Everton Cebolinha, pelo histórico de lesões, pelo altíssimo custo que tem agregado envolvido em cima do jogador, que tem uma cláusula no mínimo do Benfica que tem que ser paga de 1,5 milhão de euros para fazer, então isso você bota aí pelo menos quase 10 milhões de reais, mais um cara que ganha na casa de 1,5 milhão por mês, eu acho que qualquer lógica indica que o Cebolinha, por melhor jogador que seja, ele não faz tanto sentido assim, até porque o Cebolinha ele é um exímio ponta. E o Crespo, como a gente sabe, gosta de jogadores que fazem o flanco, mas também jogam mais por dentro. E eu, honestamente, não me lembro de ver o Cebolinha jogando por dentro. Então, confirmando aí a informação
Valentim Furlan. Quando eu perguntei a respeito disso, falaram, Zequeta, não faz sentido, esquece. Falando agora um pouquinho, então, do Aboubakar, que eu até tomei um susto, mas eu repercuto aqui para vocês o que é dito. A matéria da ESPN, tá? Então não é de qualquer veículo, é uma matéria da ESPN dizendo que eles apuraram que o Aboubakar, que está jogando no futebol do Azerbaijão, então, vamos lá, está jogando no futebol do Azerbaijão, eles disseram que o Aboubakar, que fala português, porque jogou no Porto, que foi um camaronês, tem 33 anos, fez gol contra a seleção brasileira, um touro de forte, mas enfim, ninguém sabe como ele está, tem questões extra-campo já faz algum tempo, inclusive, esteve aí cotado e foi especulado em times como o Grêmio, antes de chegar o Carlos Vinícius, que o São Paulo também especulou, jogador bom, deu certo no Grêmio, passou pelo São Paulo, muita gente falou que era bagre, refúgio caro ele realmente é, mas bagre, refúgio ele não é, ele mostrou isso, o cara meteu mais de 10 gols no campeonato desde que chegou no Grêmio. Imagina a gente com um jogador de frente, o Crespo podendo jogar, sendo que não teve nada de recurso, só improvisando o jogador, se tivesse um cara que tivesse metido 10 gols na reta final do campeonato. A diferença que não seria, né? A gente tem o Aboubakar também, que também foi especulado no Grêmio e também foi especulado no Corinthians. Aí tinham falado do São Paulo com o Aboubakar, a diretoria me disse que não chegou a abrir negociação nenhuma com o staff do cara, porque o São Paulo não tinha dinheiro e não tinha condições de buscar um jogador, porque as informações de mercado eram que ele seria caríssimo. E aí o São Paulo, no final da janela, acabou caminhando para, como vocês lembram bem, Rigoni e o Marcos Leonardo, com aquela novela que acabou em final infeliz, no final das contas, para todos. Mas a ESPN diz que, em contato lá com o staff dos jogadores, eles apuraram que o jogador tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Aí a gente volta naquele primeiro ponto. O São Paulo de Caleri, André Silva e Rian Francisco, que estão voltando de lesão. A gente tem o próprio Tapia, que vem fazendo essa função específica ali. A gente tem o Luciano, mas a gente não tem outro jogador ali para fazer essa função. De todo modo, o Aboubakar, que jogou a vida inteira na Europa, que é camaronês, que tem do vídeo. Bom, e no jogo contra o Internacional tivemos uma estreia pelo São Paulo, mais uma na temporada, né? O Pedro Ferreira, jovem revelado nas categorias de base de Cotia, entrou no segundo tempo na vaga do Ferreirinha, salvo engano, ele fez apenas 14 minutos em campo, pouco jogou de fato, né? Pouco foi efetivo e tal, mas foi suficiente para alegrar a família do jovem que estava presente na Vila Belmiro. Pedrinho é uma grande joia de Cotia, né? Camisa 10 e capitão do Sub-20, ele protagonizou essa linda cena ali com seus familiares após o jogo contra o Internacional, uma bela vitória inclusive, né? O jogador também falou sobre a sua estreia pelo time principal e disse o seguinte, abre aspas, foi um momento muito especial para mim. Sempre me dediquei muito para que esse momento chegasse, estou muito feliz com minha estreia pelo profissional. Entrar em campo com essa camisa é a sensação única, uma sensação única. Foi uma experiência incrível, vou continuar trabalhando para que novas oportunidades apareçam no futuro. Fecha aspas, disse aí o Pedro, né? Inclusive, o São Paulo jogou pelo Sub-20 na Copa do Brasil, o Pedro Ferreira não desceu pro Sub-20, o Crespo pediu para ele ser mantido no time principal para poder ali jogar contra o Internacional. Ontem mesmo ele treinou com o elenco normalmente no CT da Barra Funda, com o elenco principal, deve treinar hoje também e deve ser relacionado novamente pro jogo de amanhã contra o Vitória, né? Pedro Ferreira é o nono jogador do São Paulo de Cotia, vindo de Cotia a estrear em 2025, né? Além dele, outros garotos também estrearam, jogaram como o Yang, o Mike, o Nicolas, o Hugo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luca e também o Paulinho. Alves e Ferreira já foram vendidos a preço de banana, inclusive. O elenco ainda conta com outros jogadores formados na base, como o Rodriguinho, Patrick Lanza, Negruti, Rian Francisco, o Leandro, esse ainda não jogou, né, rapaziada? Tem o Pablo Maia, entre outros jogadores. Olhando no Pedro Ferreira, tá um grande talento pro meio de campo do São Paulo. Se o São Paulo cogita a possibilidade de contratar, gastar dinheiro com um jogador jovem e do meio de campo, eu acho melhor economizar, focar em outros setores e colocar o Pedro Ferreira para jogar, porque é um baita jogador, tá, rapaziada? Pedro que tem contrato com o São Paulo até abril de 2029. No Sub-20 esse ano ele fez 47 jogos, marcou 6 gols, tá? Um jogador muito talentoso.